Olá! Na aula de hoje eu falarei sobre hemostasia, um processo fisiológico fundamental para a manutenção da fluidez do sangue. Nesta aula, em especial, será abordada a hemostasia primária. A aula seguirá o seguinte roteiro. Inicialmente será fornecida uma definição formal para a hemostasia. A seguir, teremos uma visão geral acerca da hemostasia primária. Posteriormente, analisaremos o comportamento das plaquetas quando em repouso, para então falarmos da fase plaquetária, composta pela adesão plaquetária, pela ativação plaquetária e pela aglutinação plaquetária. Ao final, será fornecido um resumo sobre a fase plaquetária. Hemostasia pode ser concebida de uma forma formal e ampla como uma complexa série de fenômenos biológicos que ocorrem em imediata resposta à lesão de um vaso sanguíneo com o objetivo de deter a hemorragia. E ela é composta basicamente por 3 etapas. A hemostasia primária, a qual contém a fase plaquetária, que é o foco da aula de hoje, a hemostasia secundária, que é a coagulação em si, e a fibrinólise. A hemostasia primária e a hemostasia secundária são as grandes etapas da hemostasia. Porém, a gente também tem a fibrinólise, que faz um contrabalanço a essas etapas iniciais. A fibrinólise também pode ser chamada de hemostasia terciária. Essas 3 etapas da hemostasia atuam conjuntamente no sentido de manter a fluidez do sangue, seja impedindo uma hemorragia excessiva, seja impedindo uma coagulação desenfreada. Daí a importância da fibrinólise. Apesar disso, em algumas situações patológicas, esse sistema pode ser ativado de forma indesejada, em uma situação indesejada, levando a consequências bastante graves, como, por exemplo, a tromboembolismos. Vamos analisar a hemostasia primária sob um aspecto geral. A principal etapa da hemostasia primária é a fase plaquetária. Porém, alguns outros acontecimentos fazem parte dessa hemostasia primária. Quando um vaso sanguíneo sofre uma lesão, imediatamente ele sofre vasoconstrição. E os vasos tributários, os vasos colaterais ao vaso que sofreu a lesão, vão sofrer vasodilatação. Então perceba que o vaso que sofreu a lesão sofre vasoconstrição, os vasos colaterais sofrem vasodilatação. Junto com a vasodilatação, esses vasos colaterais vão ter um aumento da sua permeabilidade vascular. E essas duas situações, a vasodilatação desses vasos e o aumento de sua permeabilidade, leva a uma situação de edema intersticial. E qual que é a importância de eu ter edema intersticial numa situação em que um vaso sanguíneo foi lesado? Basicamente porque o edema intersticial permite um aumento da pressão hidrostática do interstício. Com um aumento da pressão hidrostática do interstício, a diferença entre a pressão hidrostática do vaso lesado e do interstício se torna menor. Ou seja, o gradiente de pressão hidrostática entre o vaso que sofreu a lesão e o interstício se torna menor. Consequentemente, eu tenho uma redução adicional da perda de sangue por parte do vaso lesado. Então percebe que o vaso lesado ele perde menos sangue tanto porque ele sofreu vasoconstrição, quanto porque o gradiente de pressão hidrostática fica menor. Mas como eu comentei, a fase plaquetária é a grande estrela da hemostasia primária e é o foco, a partir de agora, da nossa aula. A fase plaquetária é composta pela adesão plaquetária, pela ativação plaquetária e pela aglutinação plaquetária. Antes de adentrarmos na fase plaquetária em si, é importante entendermos como as plaquetas se comportam quando elas estão em repouso. O que as mantém em repouso, por que elas ficam em repouso, para que então entendamos quais modificações acontecem no meio em que elas se encontram que vão promover a adesão plaquetária, que vão promover a ativação plaquetária, que vão promover a aglutinação plaquetária. Então, antes de mais nada, por que uma plaqueta permanece em repouso? Basicamente, devido a mediadores químicos liberados pelo endotélio vascular. O endotélio, quando ele se encontra intacto, ele vai liberar prostaciclinas, ele vai liberar óxido nítrico,
que são vasodilatadores, mas que também têm um importante papel na manutenção do estado de repouso das plaquetas. E eles fazem isso basicamente aumentando o AMP cíclico das plaquetas. E níveis maiores de AMP cíclico intraplaquetários reduzem os níveis de cálcio no citosol das plaquetas. E em última instância é justamente o fato dos níveis de cálcio estarem baixos na plaqueta que as mantém em repouso. Vamos analisar isso de uma forma ilustrada. Eu tenho um endotélio intacto, plaquetas em repouso, aqui uma aproximação dessa plaqueta. As células endoteliais, quando intactas, vão liberar prostaciclinas, óxido nítrico, que vão se ligar ao receptor na membrana da plaqueta, promovendo o aumento da conversão de ATP em AMP cíclico. Como eu já comentei, níveis maiores de AMP cíclico reduzem a liberação de cálcio para o citosol. Perceba que a célula plaquetária, a plaqueta, ela tem compartimentos celulares próprios em que ela armazena cálcio. Níveis aumentados de AMP cíclico diminuem a liberação do cálcio desses estoques para o citosol. E como eu já comentei, é isso que mantém a plaqueta em repouso. Quando eu tenho lesão de um vaso sanguíneo, quando eu tenho lesão endotelial, 3 eventos acontecem basicamente nesse meio. Primeiro, eu vou ter uma redução da liberação de prostaciclinas e de óxido nítrico, o que, pelo que eu acabei de falar, obviamente já torna a plaqueta mais suscetível a sofrer ativação. Além disso, eu vou ter exposição do colágeno subendotelial, a partir do momento que agora eu tive ruptura do endotélio. Então as plaquetas passam a ter contato com o colágeno subendotelial e eu passo a ter a liberação por parte do endotélio de outros mediadores químicos. Esse endotélio agora lesado vai liberar endotelina, que promove vasoconstrição, e vai liberar também o fator de von Willebrand, que tem importância tanto na hemostasia primária quanto na hemostasia secundária. Havendo essa exposição do colágeno, as plaquetas conseguem se ligar ao colágeno subendotelial. Basicamente, isso acontece com a participação do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, liberado pelo endotélio vascular, vai se ligar ao colágeno subendotelial, formando um complexo fator de von Willebrand colágeno, e esse complexo consegue se ligar à plaqueta através do receptor plaquetário glicoproteico 1B. E assim eu tenho a adesão plaquetária. Então, o que é a adesão plaquetária? É a ligação das plaquetas ao colágeno subendotelial. Quando eu tenho a ligação das plaquetas a esse colágeno subendotelial, o colágeno também vai ativar outros receptores da plaqueta, não somente o receptor 1B. E esses outros receptores que são ativados pelo colágeno subendotelial vão promover na minha plaqueta modificações morfológicas, como é observável nesta micrografia eletrônica. Perceba a diferença entre a aparência de uma plaqueta em repouso e de uma plaqueta ativada. E também modificações funcionais nas plaquetas. Quais modificações funcionais? Basicamente, uma liberação de grânulos das plaquetas para o meio extracelular. Quais grânulos? Desde grânulos densos contendo ADP, serotonina, cálcio, até alfa-grânulos, que são grânulos que contêm compostos de maior peso molecular, como, por exemplo, o fator de von Willebrand, que também é liberado pelas plaquetas, e o fibrinogênio. Até outros mediadores químicos, como tromboxana A2, trombina, fator de ativação plaquetária, que também são liberados para o meio extracelular. Então, todos esses mediadores químicos, eles vão se ligar às plaquetas circulantes, ou seja, as plaquetas que não estão aderidas ao colágeno subendotelial, mas que estão nesse meio. E esses mediadores, então, entram em contato com essas plaquetas circulantes e promovem
cada um por uma via própria, cada um por receptores plaquetários diferentes, mas todos eles, no fim das contas, promovem um aumento do cálcio citosólico dessas plaquetas circulantes, mediante uma redução do AMP cíclico. Nesta situação, em que as plaquetas circulantes tiveram contato com esses mediadores químicos, tiveram esse aumento no cálcio intracelular, elas vão liberar esses mesmos mediadores químicos com os quais elas tiveram contato. Então perceba que eu passo a ter uma cascata de ativação plaquetária. Por quê? A plaqueta entra em contato com os mediadores químicos que eu descrevi e vai liberar esses mesmos mediadores químicos, permitindo que outras plaquetas também se ativem. Mais especificamente, quando eu tenho aumento do cálcio plaquetário, eu passo a ter 3 eventos. A liberação dos grânulos, que eu já descrevi, um aumento na síntese de tromboxano A2, que também, como já foi dito, é um desses mediadores e, portanto, também vai facilitar a ativação de mais plaquetas. E eu passo a ter a ativação também, em terceiro lugar, do receptor glicoproteico 2B3A, que é fundamental para a aglutinação plaquetária. Então, o que é ativação plaquetária? A ativação plaquetária é justamente as modificações morfológicas e funcionais descritas que acontecem quando uma plaqueta entra em contato ou com o colágeno subendotelial ou com mediadores químicos liberados por outras plaquetas. Isso é a ativação plaquetária. Entendido isso, fica fácil entender como acontece a aglutinação plaquetária. Lembra que eu comentei da importância da ativação do receptor glicoproteico 2B3A, o fato dele se ativar durante a fase de ativação plaquetária? Uma vez que esse receptor esteja ativo, ele consegue se ligar ao fibrinogênio. Então perceba que o fibrinogênio se liga ao receptor glicoproteico 2B3A de uma plaqueta e ao receptor glicoproteico 2B3A de outra plaqueta, formando uma ponte entre essas duas plaquetas. Isso permite a formação de um tampão plaquetário. Isso é a aglutinação plaquetária, a formação desse tampão plaquetário a partir dessas pontes envolvendo o receptor glicoproteico 2B3A e o fibrinogênio. Uma curiosidade é que, assim como acontecia na adesão plaquetária, em que o fator de von Willebrand participava da ligação do colágeno subendotelial ao receptor glicoproteico 1B, aqui o fator de von Willebrand também é importante para a ligação desse colágeno ao receptor 2B3A. Essa outra imagem ilustra de uma forma mais simples uma plaqueta inativa, uma plaqueta ativa. Perceba a diferença na conformação do receptor glicoproteico 2B3A. A partir do momento que a plaqueta está ativa, ela consegue se ligar ao fibrinogênio, permitindo a aglutinação plaquetária. Vamos resumir então a fase plaquetária. A adesão plaquetária é a ligação das plaquetas ao colágeno subendotelial. Uma vez ligado ao colágeno subendotelial, as plaquetas vão liberar mediadores químicos como tromboxano A2, ADP, serotonina, fator de ativação plaquetária e outros, que vão se ligar às plaquetas circulantes, levando à liberação de mais desses mediadores e também à ativação do receptor glicoproteico 2B3A, que permite a aglutinação plaquetária a partir do momento que esse receptor se liga ao fibrinogênio. Essa imagem ilustra as diferentes vias, como eu comentei, pelas quais os mediadores químicos desempenham as suas ações. Não estão representados todos, mas perceba que o tromboxano A2, a trombina, o ADP, outros também, eles têm vias diferentes. Eles não atuam no mesmo receptor. Porém, todos eles levam, no fim das contas, à liberação de cálcio para o citosol. E como eu comentei, níveis plaquetários altos de cálcio promovem a liberação de grânulos de plaquetas, a ativação da síntese do tromboxano A2 e a ativação dos receptores glicoproteicos 2B3A, que são essenciais
para a aglutinação plaquetária. Entender a fase plaquetária é essencial para entender a farmacodinâmica dos antiagregantes plaquetários. A partir do momento em que, por exemplo, o ácido acetil salicílico inibe a síntese de tromboxana 2, desempenha a sua ação de antiagregante plaquetário impedindo a síntese de tromboxana 2. A partir do momento que ele bloqueia a ciclooxigenase 1, que é a enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandina H, que é um precursor do tromboxana 2. O clopidogrel e alguns outros antiagregantes plaquetários bloqueiam o receptor de ADP. O abciximab e alguns outros antiagregantes plaquetários bloqueiam o receptor glicoproteico 2B3A, prejudicando a aglutinação plaquetária. O cilostazol e o dipiridamol inibem a fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada o AMP cíclico da plaqueta. Então, inibindo a enzima que degrada, eu passo a ter uma menor degradação do AMP cíclico, eu passo a ter níveis maiores de AMP cíclico, e como já comentado, níveis altos de AMP cíclico dentro de uma plaqueta diminuem a concentração de cálcio plaquetário. Daí a importância da gente entender a fase plaquetária. Por hoje era isso, eu agradeço a você que assistiu até aqui e deixo aberto o convite para que você assista a parte 2, em que será abordada a hemostasia secundária e terciária. Até lá!